Oi, gente! Hoje eu tô aqui toda trabalhada no glitter, toda sideral, espacial, porque a gente vai falar de Blade Runner, Caçador de Androides. Bom, o grande lançamento da semana passada foi Blade Runner 2049, um dos filmes mais aguardados do ano. Tem um elenco super estrelado com Ryan Gosling de La La Land, tem a Robin Wright de House of Cards, tem o Jared Leto de Clube de Compras Dallas e temos, é claro, Harrison Ford retornando ao papel de Rick Deckard, que foi o protagonista do primeiro filme. Além desse elenco todo, a Warner Bros. Ainda contratou um dos cineastas mais badalados da Hollywood atual, que é o Denis Villeneuve, que também foi o diretor responsável pelo aclamado pela crítica A Chegada. E o resultado já vem sendo apontado como muito positivo. As críticas que já saíram estão sendo super positivas sobre essa sequência. Eu acabei de voltar da sessão desse filme. No entanto, é preciso conhecer e entender o complexo universo distópico que foi o primeiro filme para você poder entender esse segundo, certo? Se você ainda não assistiu o filme original, eu sugiro que você assista, mas se você tá com preguiça, eu vou falar agora tudo que você precisa saber sobre o primeiro filme. Vem comigo! Bom, o primeiro filme se passa no ano de 2019, em Los Angeles. Como se pode esperar de uma história distópica, a humanidade deu conta de acabar com a Terra, né? A ensolarada Los Angeles de outrora agora é uma cidade escura, sombria, com chuva ácida, prédios decadentes. Toda essa tecnologia que ajudou a destruir o planeta também permitiu que o ser humano colonizasse outros planetas. Já que a vida na Terra estava uma merda, os humanos que tinham condições partiram para outras colônias em outros planetas. Quem não tinha condições de sair do planeta permaneceu na Terra vivendo essa puta vida de merda. Filho da puta. Mas essa colonização de outros planetas só foi possível com o desenvolvimento dos replicantes, que são basicamente reproduções de seres humanos, exceto que eles não têm a capacidade de construir emoções, de sentir emoções, de se expressar. Esses replicantes são basicamente escravos que são enviados para essas colônias para fazer o trabalho que ninguém quer. Além disso, eles só têm 4 anos de vida. Até porque, se uma pessoa que tem uma vida de merda é um escravo viver mais 4 anos, uma hora ela não vai querer ter mais essa vida, certo? Segura esse pensamento. Guarda na caixinha. A gente já volta. O filme começa com 6 desses replicantes se rebelando. Eles fogem da colônia que eles estavam, roubam uma nave, matam toda a tripulação e só se sabe que eles chegaram na Terra. Ninguém sabe onde eles estão. Um detalhe importante, esses replicantes que se rebelaram são conhecidos como Nexus 6, que é a linha de replicantes mais avançada que existe. Eles são muito mais fortes que os seres humanos e igualmente inteligentes. Na Terra, porém, os replicantes são proibidos e todos os replicantes que são encontrados são exterminados. Essa execução eles chamam de aposentadoria. Mas quem é responsável por caçar esses replicantes? A polícia criou uma unidade especial de agentes treinados para caçar e executar esses replicantes rebeldes, ou replicantes que venham para a Terra. Eles são chamados de Blade Runners. E é aí que a gente conhece o agente Rick Deckard, interpretado pelo Harrison Ford. Ele é um agente que por algum motivo já estava aposentado, mas o chefe dele, o chefe de polícia, chama ele de volta, explica esse caso que aconteceu e faz uma chantagemzinha ali para ele assumir essa missão. Ele vai meio a contragosto, mas começa a investigação dele. Nessa jornada de investigação, ele acaba conhecendo a replicante Rachel. Ela também é uma dessas replicantes mais avançadas. E nesse filme, a única maneira de identificar se uma pessoa é replicante ou não é fazendo um teste. Esse teste é composto por diversas perguntas que tem o objetivo de provocar uma reação emocional. Como eu disse antes, os replicantes não são capazes de demonstrar emoção e são pegos por esse teste. Quando Deckard conhece a Rachel, ele aplica o teste nela. E ele demora muito mais que o normal para descobrir que ela é uma replicante. Se normalmente ele faz 30 perguntas para um replicante comum, para ela ele teve que fazer mais de 100. A Rachel, porém, não sabe que ela é uma replicante. Ela acredita que ela é humana. Por que isso? Porque diferente dos outros replicantes, a Rachel tem memórias falsas implantadas. Então ela tem um passado. Ela lembra da mãe dela. Ela tem fotos que deram para ela da infância dela. Por isso, talvez tenha sido tão difícil para o Deckard identificar que ela era uma replicante. Porém, no momento que ela faz o teste, ela começa a desconfiar que tem alguma coisa estranha. Quando ela vai questionar o Deckard, ele fala para ela que ela é de fato uma replicante. Ela fica arrasada e tal, mas eles acabam tendo uma conexão, uma atração e acabam tendo uma relação. Nesse meio tempo, a gente vai conhecendo o Roy Bailey.
que é o líder dos replicantes que se rebelaram. E aí a gente descobre qual foi o objetivo deles, por que eles vieram para a Terra. Porque eles querem, basicamente, viver mais. Então eles vieram para a Terra em busca do criador deles, que é o dono da Tyrell Corporation, para pedir mais tempo de vida. Essa é a trama do filme. Agora vamos entender um pouquinho o contexto histórico. Bom, Blade Runner, o Caçador de Androides, que foi o título que recebeu no Brasil, foi lançado em 1982. É um filme dirigido por Ridley Scott, que nessa época havia lançado há apenas 3 anos o Alien, o Oitavo Passageiro, que tinha feito bastante sucesso na época. E esse filme foi baseado no romance de Philip K. Dick, Android Sonhos com Ovelhas Elétricas, ponto de interrogação, que é esse livro aqui. Inclusive essa é uma edição bem legal, bem bonita da editora Aleph, mas eles acabaram de lançar uma edição muito especial, comemorativa, ela é toda ilustrada. Aliás, a editora Aleph, né, manda um exemplar aí pra gente fazer uma review. E assim, o Philip K. Dick, ele é um dos mais cultuados autores de ficção científica. O título do filme Blade Runner, porém, não aparece no livro. Ele foi retirado de uma história criada por Alan E. Nurse, cujos direitos haviam sido adquiridos pelo estúdio em 1979. Nessa história, Blade Runner seria mais ou menos uma pessoa que vendia instrumentos cirúrgicos ilegalmente, né? Blade Runner. Mas essa é a única coisa que as histórias têm em comum. Eles só retiraram o nome dessa história e colocaram na história do Philip K. Dick. O filme é até hoje um dos maiores representantes da cultura cyberpunk e também serviu de referência para vários outros filmes do subgênero ficção científica. Por exemplo, o anime Ghost in the Shell, que ganhou recentemente uma versão para os cinemas estrelada pela Scarlett Johansson. Aqui no Brasil, ele recebeu o título de A Vigilante da Manhã, mas também inspirou filmes como Matrix e A Inteligência Artificial e vários outros. Eu posso até fazer um vídeo depois falando sobre os filmes que coletaram referências de Blade Runner. Esse filme se tornou uma referência tão grande porque os efeitos visuais, para a época, eram extremamente avançados. Ou seja, era uma obra muito à frente de seu tempo. Como todas as obras à frente de seu tempo, ela foi um fracasso de bilheteria. Os motivos são vários. Orçado em 28 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 32 milhões nos Estados Unidos, gerando um prejuízo para a Warner. Alguns culpam o fato do filme ter sido lançado apenas 2 semanas após o grande fenômeno dirigido por Steven Spielberg, E.T. Extraterrestre, e também de ter sido lançado no mesmo dia que O Enigma de Outro Mundo, dirigido por John Carpenter, que também era um filme de ficção científica e pode ter dado uma fatiada no público desse gênero. Outro fator importante é que Blade Runner foi dirigido pelo mesmo diretor de Alien, o Oitavo Passageiro e estrelado pelo mesmo ator que fazia Indiana Jones. Ou seja, as pessoas foram assistir esse filme esperando uma coisa completamente diferente, o que pode ter sido um dos motivos pelo qual ele não fez tanto sucesso. Blade Runner teve várias versões. A primeira versão, exibida nos Estados Unidos, foi uma tentativa do estúdio tornar o filme um pouco mais palatável para o público da época. Como era um filme complexo, denso, eles adicionaram uma narrativa para o personagem do Harrison Ford. Então é aquela coisa bem didática, bem repetitiva, bem explicativa e desnecessária. E eles adicionaram um final feliz. E o que é mais bizarro? Um final feliz, uma natureza exuberante, nas montanhas, uma coisa maravilhosa. Inclusive essas cenas foram emprestadas do Stanley Kubrick. Elas foram filmadas originalmente para O Iluminado. Curiosidade. Mas isso, gente, destoava totalmente do tom do filme, porque o filme é todo escuro, aquela neblina, aquela poluição, chuva ácida. Aí você bota um final com uma natureza exuberante que em teoria não existia natureza nenhuma mais, e um final feliz no filme que é super reflexivo. 10 anos depois, porém, uma cópia do filme que era um pouco diferente da versão que eles tinham exibido foi encontrada e exibida com autorização da Warner em algumas salas de cinema nos Estados Unidos. Eles venderam essa edição de Blade Runner como Director's Cut, que é aquela famosa versão do diretor. Só que o diretor não estava exatamente envolvido nesse processo. Essa versão foi totalmente coordenada pelo estúdio. Só que até explicar que nariz de porco não é tomada, a coisa toda já tinha explodido e ampliou totalmente o status de cult que o filme vinha ganhando nesses últimos 10 anos. Notando a empolgação dos fãs, o diretor Ridley Scott pediu para a Warner tirar essa cópia de circulação e prometeu relançar o filme de acordo com a sua visão. Era mais ou menos a versão que ninguém tinha entendido em 1982. Porém, eles retiraram aquela narração em voice-over, retiraram aquele final feliz e inseriram um fator super importante no filme, que é o sonho do Rick Deckard com um unicórnio. Guarda essa informação, a gente já volta nela. Essa versão final de Blade Runner a gente só veio conhecer em 2007, 25 anos após o filme ter sido lançado.
E é somente nessa última versão que a gente consegue apreciar toda a magnitude do filme e entender como cada referência foi muito bem pensada. As principais inspirações na composição tecnológica de Blade Runner foram a HQ francesa Metal Hurlant e o clássico sci-fi Metrópolis de Fritz Lang. Agora falando um pouquinho sobre a estética do filme. A grande sacada do Ridley Scott foi aproveitar que ele estava utilizando ali uma trama policial e se inspirar no filme noir, se apropriar das características desse subgênero. Mas que características são essas? É a severidade das sombras, aquele clima escuro, sombrio, aquele alto contraste de cores e luzes, os ângulos não convencionais e até mesmo o clichêzão das venezianas persianas, né? Mas assim, do que o filme trata de verdade? Parece ser um thriller, parece ser uma aventura, mas não é. Eu acho que uma coisa que é importante estabelecer agora é que os replicantes não são androides. Apesar de eles terem recebido essa nomenclatura no livro, no filme, produtores e roteiristas acharam que esse termo não era muito adequado. E aí a filha de um dos roteiristas lá, que era bióloga, sugeriu o termo replicantes, considerando que eles são clonados e que as células são replicadas, enfim, um negócio assim. Então assim, os replicantes não são robôs, eles são réplicas de seres humanos, eles têm intestino, eles têm um organismo, eles sangram. Eles são tão complexos quanto um ser humano. Eu acho que o que torna Blade Runner um filme tão bom é que você cria imediatamente uma certa empatia pelos vilões, pelos antagonistas do filme. Porque se eles são seres, a imagem e semelhança dos seres humanos, e eles possuem consciência, memória, inteligência, eles acabam desenvolvendo uma sensação muito humana, que é o medo de morrer. E desenvolvem também a reação mais humana possível, que é o instinto de sobrevivência. O Roy e os outros replicantes trilham um caminho sangrento para prolongar sua longevidade, e isso gera uma inevitável empatia pelos vilões do filme. Para mim, Blade Runner é um questionamento sobre a nossa própria existência, sobre o que significa ser humano. E isso fica muito claro naquele final memorável do filme, que é marcado por aquele monólogo incrível e provavelmente uma das melhores improvisações da história do cinema, que é a interpretação do Rutger Hauer. E ele diz: "Eu vi coisas que vocês humanos nunca acreditariam. Ataquei naves em chamas nas bordas de Orion. Observei raios Cs brilharem na escuridão dos ares dos portões de Tannhauser. Todos estes momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer." Gente, toda vez que eu leio essa frase, eu escuto essa frase, eu fico arrepiada. Essa reflexão que o Roy faz é, de fato, uma reflexão sobre a vida, e sobre a liquidez da vida, sobre a efemeridade da vida, que é nada mais nada menos que um conjunto de memórias que se esvaem no momento da morte. E isso é lindo, isso é poético. Isso também justifica uma das grandes reviravoltas no desfecho do filme, que é quando o Roy está prestes a morrer e acaba salvando a vida do inimigo dele, que é o agente Rick Deckard. E o próprio Deckard fica chocado com aquilo. Por que ele me salvou? O que está acontecendo? Isso significa que a maior ambição do criador dos replicantes, que era o Dr. Eldon Tyrell, deu certo. Tudo que ele queria era fazer robôs o mais humanos que humanos. E nesse momento o Roy realmente demonstra que ele está sendo mais humano que um humano. Agora chega aqui. Abre a caixinha, pega de volta aquele pensamento. A grande mudança que a versão final trouxe foi a sugestão de que o agente Rick Deckard é, na verdade, um replicante. E como isso foi sugerido? Em duas cenas. Primeiro, na cena em que o Rick Deckard ele tem um sonho e ele sonha com um unicórnio correndo. O unicórnio é um ser mitológico e ele simboliza o milagre, assim como é um milagre criar robôs iguais a seres humanos. A segunda cena é quando o Gaff, interpretado pelo Edward James Olmos, revela que ele sabe da relação amorosa que o Deckard tem com a Rachel. Nesse momento, o Deckard sai correndo, que ele acha que a Rachel foi assassinada, que ela foi exterminada e tal. Mas quando ele chega no apartamento, a Rachel tá lá, linda e viva, dormindo, e ele encontra também um origami de unicórnio. Todas as cenas que o Gaff aparece, ele faz um origami de algum animal que representa o Deckard naquele momento. Então, no momento que o Deckard não quer pegar a missão de caçar os replicantes rebeldes, faz um origami de uma galinha, né, dizendo que ele é covarde. E aí quando ele encontra esse origami do unicórnio, fica assim, como ele sabe dessa memória do Deckard? Como ele sabe que o Deckard sonha com unicórnios? O que aquele unicórnio tá querendo dizer? Quer dizer que o Deckard tem memórias falsas implantadas, assim como a Rachel. Ou seja, ele é um replicante. Isso é um plot twist. Além dessa sugestão, é claro, Ridley Scott afirmou anos depois que essa interpretação é correta. O Deckard é de fato um replicante. Isso é um elemento que muda todo o sentido do filme, porque o fato de o Deckard ter tantos preconceitos contra os replicantes e no final ele descobrir que ele é um,
É uma puta lição de moral. Porque tá mostrando ali, você não é melhor que outras espécies. Você tá no mesmo patamar de quem é diferente de você. No início do filme, quando o Deckard vai aplicar aquele teste na Rachel, ela faz algumas provocações, né? Uma das provocações que ela faz é que ela questiona essa profissão dele de Blade Runner, né? De caçador de replicantes. E ele se justifica dizendo que ele não tem nenhum problema com replicantes que não causam problemas. Que é aquele clássico discursozinho conservador, né? Daquele pessoal que fala assim, não tenho nenhum problema com gays, né? Até tenho amigos que são, mas não quero ver gay andando de mãos dadas no meio da rua. Essa moral do Deckard é bem característica das forças policiais do estado, sobretudo aquela polícia mais truculenta, que se utiliza nesse discurso para se blindar eticamente e controlar violentamente quem ele enxerga como diferente. A Rachel ainda questiona se ele já aposentou algum ser humano por acidente. E ela levanta aqui essa outra questão. Você está combatendo uma raça letalmente, sem dar margem para a possibilidade de inocência, você está fadado à inevitabilidade da injustiça. Então é muito interessante o desenvolvimento desse personagem, sobretudo descobrindo no final que ele é de fato um replicante, ou que ele também é um replicante. Torna toda a moral do filme muito mais interessante. E é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser justamente sobre o segundo filme, que eu acabei de assistir. Tô super empolgada pra falar sobre isso pra vocês. Então vai, me ajuda aí, por favorzinho. Comenta, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Fica ligado, tem mais coisa vindo por aí. Um beijo, tchau!